Opa, vocês estão aí? Sejam bem-vindos a o Só Uma Camisa. Hoje nós vamos conversar sobre os principais pontos da geopolítica americana, agora que Donald Trump assumiu a política americana, né? Ele ganhou como presidente agora no último dia 5 da Kamala Harris, e hoje nós vamos comentar aqui o que foi publicado pelos republicanos lá no dia 9 de julho sobre os planos de governo atual presidente novamente Donald Trump, tá? Eu vou estar olhando um pouco para o celular porque é uma colinha, porque são mais de 15 itens que eu vou ter que mencionar aqui, tá, para vocês. E de antemão eu já deixo que o vídeo longo, o vídeo mais completo, com todas as explicações do porquê, como está acontecendo, está no canal do YouTube, tá bom? Porém vai ter cortes desse vídeo lá no TikTok, lá no Kawaii, lá no Instagram, nos shorts aqui do próprio YouTube, tá bom? Sem mais delongas, vamos lá porque é muita coisa que, assim, né? O rumo geopolítico que os Estados Unidos vai tomar agora vai praticamente, como é que eu posso dizer? Decidir o mundo, tá, galera? Eu peço desculpas logo de antemão pelo meu áudio, porque eu preferi começar e fazer do que esperar ficar perfeito para começar e fazer. Inclusive isso vai ser uma chamada do canal muito forte. Feito é melhor do que perfeito, tá, galera? E vamos começar aqui com lacrar as fronteiras. A ideia é fomentar as agências de controle migratórias, impondo barreiras físicas e não físicas ao acesso ilegal de imigrantes e tornar mais criteriosa a promoção de vistos para o acesso aos Estados Unidos. Tá? Aqui, quais seriam o que seria na prática que os Estados Unidos iriam fazer? Construir um novo trecho do muro ao longo da fronteira sul dos Estados Unidos e aumentar o uso de drones e patrulhas de monitoramento nas regiões fronteiriças dos Estados Unidos, tá? Inclusive aumentar fortalecer, no caso, a investigação nos aeroportos também para impedir a entrada de imigrantes ilegais sem visto nos Estados Unidos, tá, galera? Esse é o primeiro ponto, obviamente. O segundo ponto é realizar a maior operação de deportação da história dos Estados Unidos. A operação promete deportar todos os imigrantes em situações ilegais dentro do país, além de deportar imigrantes que tenham praticado crimes nos Estados Unidos. Trump promete devolver os criminosos aos seus países de origem, tá, galera? Como assim devolver? Mobilizar os agentes da ICE para realizar batidas em grandes cidades como Los Angeles e Nova York, onde se sabe que vivem muitos imigrantes ilegais, priorizando aqueles com histórico criminal, tá, galera? Antes que você que mora aí nos Estados Unidos, ilegal ainda, não conseguiu o green card, porque é todo um processo, mas que tá longe das intrigas, tá longe das encrencas, isso, como é que eu posso lhe dizer? Isso vai lhe ajudar, porque eles não vão focar em você, eles vão focar nos imigrantes ilegais que cometem crimes. Aí esses imigrantes vão ter o visto cancelado, não vão conseguir mais tirar visto americano e eles vão ser deportados, assim que presos, para os seus respectivos países, né? A terceira é acabar com a inflação e fazer a América acessível novamente. Haverá o fim da expansão monetária aplicada no governo Biden, que trouxe alta forte de preços. A política implicará o fortalecimento do dólar, corte de gastos públicos e fomento da indústria norte-americana. Esse aqui eu não preciso nem explicar o que é que esse terceiro tópico tá fazendo aqui, né? Enfim, mas lá pra frente tem um outro tópico que encontra com esse terceiro tópico, tá? Tornar os Estados Unidos o país dominante em produção energética com vantagem significativa. A promessa é reabrir os postos de petróleo do país e produção de energia de todas as fontes, incluindo a nuclear, além de eliminar o que Trump chama de Green New Deal, que mais pra frente também tem um tópico que é mais aquela agenda econômica da ESG, se eu não me engano, mais pra frente vai falar aqui.
O quinto tópico é acabar com a terceirização produtiva e tornar os Estados Unidos uma potência industrial novamente. Muitas indústrias fugiram para a China devido ao custo de produção. Trump promete realizar acordos comerciais recíprocos, fomentos em diversas áreas e liberar o uso de criptos. Como assim, Jeová? Esse quinto tópico eu não entendi. Eu vou dar uma refrescada para vocês aqui. Potência industrial. Estabelecer tarifas sobre produtos chineses para incentivar a fabricação nacional, tá? Afirmando novos acordos comerciais que incentivem o uso de matérias-primas americanas e investem em tecnologia de manufatura. Tá? Os Estados Unidos ele quer voltar às indústrias que saíram e foram para países asiáticos por conta da mão de obra. Ele quer primeiro taxar esses produtos que entram desses países asiáticos, como China, como Índia, e ele quer diminuir os impostos, a carga tributária dentro do país para as empresas que saíram do país, não saíram completamente, mas que têm sedes de fabricação em outros países e fabricam coisas para os Estados Unidos. Os Estados Unidos está dizendo agora, Trump está dizendo agora que, segundo o que ele falou lá, que os republicanos falaram, é que ele vai taxar esses produtos que vêm da China e vai melhorar o comércio interno do país. O sexto ponto é redução de impostos. Trump ataca a política de altas cargas tributárias dos democratas, atual governo, que é o do Biden. No atual governo, há a taxação de restaurantes sobre gorjetas dadas por cliente. Ou seja, você é garçom, você recebe uma gorjeta do cliente, o restaurante não pode lhe passar a gorjeta antes de tirar a taxa que o governo colocou para pagar em cima da gorjeta que o cliente dá para o funcionário pelo um bom atendimento, certo? E os republicanos prometem remover essas e outras taxas consideradas abusivas. Tá? Esse é o sexto ponto. Agora a gente vai para o sétimo ponto. Defesa da Constituição dos Estados Unidos e das liberdades individuais. Trump promete combater as perseguições a indivíduos e instituições por meio da hipertrofia judiciária que há no país dele. Hipertrofia judiciária, bênção. Será que vai chegar um dia aqui no Brasil? Enfim, a plataforma ainda cita que irá buscar todos que promoveram censura e responsabilizá-los. Lembra do que aconteceu aqui no Brasil, que foi exposto pelo jornalista Glenn Greenwald? Ele expôs aquelas conversas e tal. Os Estados Unidos ele promete investigar essas coisas lá e, consequentemente, como tiveram americanos, residentes americanos que foram incluídos nesses inquéritos que está acontecendo aqui no Brasil hoje, com certeza isso vai pegar um pouco aqui no Brasil, tá? O oitavo ponto aqui é evitar o mundo de entrar em uma terceira guerra mundial, que, cara, tá quase acontecendo, tá? Mas enfim, Trump promete usar a mesma política internacional do seu primeiro mandato, paz através da força. Há uma promessa de encerrar a guerra de Ucrânia e um acordo com a Rússia e se colocar autenticamente ao lado de Israel, tá? Tanto que algumas horas após a vitória de Trump, os Houthis já publicaram no Instagram deles que vão abrir um cessar-fogo contra Israel. Por quê? Porque Trump já vinha na campanha dele prometendo isso, prometendo apoio total a Israel e que vai começar a secar o apoio que está dando para a Ucrânia, que não está se resolvendo em nada, segundo ele, tá? Vamos lá para a nona. Acabar com o aparelhamento estatal contra a população. Além da liberdade de expressão, a plataforma promete garantir a liberdade religiosa, o fim do uso do Estado para perseguição de pensamentos tradicionais e respeitar a base social como a família tradicional. Isso aqui é mais uma migalhazinha que ele quer jogar para os republicanos, obviamente, para aqueles que se dizem ter famílias tradicionais, e que hoje esse conceito de família a gente tem que rever bastante, porque família não é só aquele laço que, para mim, pelo menos, na minha opinião, família não é só aquele laço de sangue que você tem. Às vezes, até um amigo seu é muito mais família do que um familiar seu de sangue. Enfim, e o décimo aqui é combater forte aos cartéis de droga e prisão dos criminosos. A medida dos republicanos promete deportar todos e qualquer que tenha envolvimento ou colaboração com cartéis de droga, combater o tráfico de crianças e apoiadores de grupos terroristas.
Isso daqui culmina naquilo citado lá em cima, que ele ia deportar todo mundo que tivesse crime e que não fosse do país. Ele ia cancelar o visto e ia voltar. E no ponto 10 aqui, ele está falando que todo mundo que for ligado a gangues ou cartéis que não forem do país vão ter, mesmo que tenham o green card, vão ter automaticamente cancelado sua cidadania americana e o seu visto americano e vão ser deportados para os seus países de origem, tá? O 11º ponto, um dos pontos cruciais da Agenda 47, que é como estão chamando essa agenda de Trump, é a reconstrução das cidades americanas. O projeto prevê revitalização de espaços urbanos através da indústria da construção do país. Além disso, há também a previsão de tornar as grandes cidades seguras pelo apoio aos policiais. Eu acredito que aqui os policiais vão estar mais amparados pela lei, mais do que já estão, para combater aquelas pessoas que teoricamente estão ali pró-Hamas, por um exemplo. Eles vão ter mais liberdade para poder e vão ter mais respaldo jurídico para poder ir para frente, tá? É por isso que ele está dizendo aqui fortalecimento e modernização das Forças Armadas, tá? As Forças Armadas ele inclui desde a polícia estadual, municipal, que tem lá de condado e tal, do seu xerifado, até a polícia mais elevada, como o FBI, CIA e tal, que é a polícia federal deles, tá? E o 12º ponto é o fortalecimento e a modernização das Forças Armadas dos Estados Unidos. A ideia é fortalecer a indústria militar americana, nesse caso aqui ele foca justo no exército americano, tá? Ainda mais com investimentos pesados em avanços tecnológicos, expansão espacial e estabelecer um aerodrome totalmente americano. Assim como tem o Aerodrome e o Aerobim de Israel, eles querem fazer um aerodrome americano, tá? Para proteger os Estados Unidos de futuras invasões, futuros ataques e tal. Enfim, temos aqui o 13º ponto, que é garantir que os Estados Unidos continue sendo padrão de comércio internacional e principal reserva de valor. A medida visa combater os países que seguem a China na tentativa de acabar com o uso do dólar no comércio internacional. O fortalecimento do dólar é primordial para isso funcionar. O que ele está dizendo com isso? Países como o Brasil, por um exemplo, que estão negociando diretamente com a China em yuan, por um exemplo, que agora a gente parou de usar a moeda americana para comercializar com a China por conta de acordos do BRICS, tá? E Donald Trump pretende voltar a fazer com que a moeda americana seja a moeda internacional do mundo. Enfim, mais pra frente vocês vão ver aqui, tá? O 13º ponto é garantir o cuidado dos idosos, pensionistas e aposentados. A medida visa combater a corrupção em fundos de pensão, fortalecer o conhecido Medicare, além da medida econômica que facilitem a vida dos idosos, como combater a inflação e garantia da poupança dos aposentados, que lá é um problema que eles estão tendo agora recente, nesse último governo, por conta da alta inflação e tal, da alta impressão de dólar, enfim. Acabar com as leis que obriguem carros elétricos e cortes de regulamentos que impedem a produtividade dos Estados Unidos. A medida promete fortalecer a indústria tradicional do país, além de abandonar os princípios econômicos da ESG, como eu falei para vocês lá em cima, que ia ter algo relacionado a isso e vocês estão vendo agora, tá? O 16º ponto é o corte de verbas federais de ensinos que promovam o ensino ideológico de gênero, teoria crítica, que promova ideias racistas ou politicamente engajadas. A medida visa combater o ensino progressista em escolas e a exposição de crianças a conteúdos de cunho sexual adulto, tá? Isso aqui é mais voltado para a educação lá, que como a gente está vendo, eles estão mirando na educação infantil para transformar tudo em woke e tal, enfim. 17º ponto é manter homens e mulheres em seus respectivos esportes. Isso aqui eu não preciso nem falar nada, como a gente viu agora nas Olimpíadas, a atual medalhista de boxe feminino é, na verdade, um homem que tem micropênis, que tem testículos e teve testosterona praticamente a vida toda. Enfim. O 18º, deportar todos os militantes pró-Hamas que estejam nas universidades dos Estados Unidos. Foi identificado pelos republicanos a presença forte de estrangeiros que produzem conteúdos científicos, especialmente nas
ciências sociais a favor de grupos terroristas como o Hamas. Essas pessoas agora, acabou, é zero tolerância para elas. Se elas estiverem fazendo algo pró-Hamas, elas vão perder a bolsa, vão perder o visto e vão ser deportados como os criminosos, vai ser deportado como se fosse um criminoso. Enfim, estamos chegando no final, tá? O 19º é eleições seguras e transparentes. Trump promete garantir que as eleições americanas sejam sempre feitas com a identificação dos cidadãos com o direito ao voto, permitindo apenas essas a votarem, garantindo fiscalização e votação em papel para garantir a recontagem. Tá? É porque ele sofreu na última eleição por conta disso, e incrivelmente nos estados onde a Kamala Harris ganhou nessa última eleição no dia 5, foram os estados justamente que não precisam de identificação pessoal para votar. Foram os estados que não precisam disso. Curioso, não? Enfim. E o 20º, que é o último, é unir o país garantindo a todos um período de prosperidade, sucesso e liberdade. O governo de Trump não pretende censurar quem é contrário a ele, mas também não quer nem ele, nem que seus apoiadores o sejam. Isso aqui é bem claro, é o que a gente passou nos últimos tempos com as grandes big techs e tal, que a gente viu aí que teve uma censura que foi falado pelos donos das grandes big techs, como por exemplo o próprio Mark Zuckerberg, do dono do Meta lá, do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, enfim. Ele falou que sim, recebia mandatos e pra galera censurar mesmo e tal, e ele prometeu que isso não vai mais acontecer. Enfim, esses são os 20 pontos principais, tá, do projeto republicano sobre a geopolítica dos próximos 4 anos dos Estados Unidos, tá, com o Donald Trump no poder. Enfim, a fonte tá aí na descrição do vídeo, como sempre, tá bom? Se não tiver na descrição, ela tá no link fixado, no primeiro comentário fixado no link abaixo. E é isso, galera, e como eu digo sempre, feito é melhor do que perfeito. E valeu, um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!